Eu não tenho um corpo padrão e várias mulheres me olham estranho quando eu uso cropped ou biquíni. Cadê a sororidade? Oi, querida! O meu nome é Luísa Junqueira e esse aqui é o maravilhoso canal Tá, Querida? Hoje eu vim responder algumas perguntinhas sobre autoestima. E quem foi que fez essas perguntinhas? A minha amiga Beta. Como assim? Quem que é a Beta? Que Beta? Qual Beta? De quem você tá falando? Calma aí que a Ana Clara vai explicar pra vocês. A Beta é uma chatbot feminista que existe como um canal de mobilização das mulheres pelos seus direitos. A grosso modo, uma página de Facebook. Então, se você tiver que procurar por ela, você vai no Face, digita Beta Feminista e você vai achar ela. O grande lance é que ela é um robô que mora no chat. A nossa grande conquista com a Beta é que ela é capaz de se comunicar com mulheres e de levar as mulheres que falam com ela a uma ação política. Então, basicamente, eu, a Laura e o resto da equipe da Beta, a gente faz um mapeamento constante do campo político brasileiro para identificar votações e discussões que podem impactar os direitos das mulheres. E a gente, através da Beta, possibilita que as mulheres possam se posicionar contra ou a favor de propostas e projetos de lei que impactam nos seus direitos. E ela também funciona com inteligência artificial. Isso significa que você pode perguntar coisas aleatórias pra ela, tipo, Beta, o que é feminismo? O machismo existe? E a Beta vai te responder também. E as meninas da ONG me chamaram para responder algumas perguntas que são sempre feitas para Beta em relação à autoaceitação e amor próprio e autoestima. Então vamos às perguntinhas. Você acha que amor próprio é uma luta feminista? Olha, eu acredito que sim, porque eu acho que o sistema que a gente tá vivendo, ele impõe que as pessoas não gostem delas mesmas, porque daí essa insatisfação toda faz a gente consumir mais produtos, né? Esses produtos que oferecem as soluções para os nossos problemas. Tipo assim, ai, tô me sentindo gorda. Então toma aqui essa cápsula que emagrece. Toma aqui esse pacote de academia. Toma aqui essa cinta modeladora. Toma aqui esse shake. Toma aqui essa barrinha de cereal. Então eles criam essa insatisfação pra gente poder consumir mais. A partir do momento que a gente se empodera da gente mesma e fala assim, não, isso tá errado. Eu vou me amar sim, eu vou gostar do jeitinho que eu sou, do jeito que eu tô agora. Você tá lutando e se empoderando e lutando pelo seu direito de ser quem você é. E eu acho que isso tem tudo a ver com o feminismo. Eu acho que o feminismo, ele luta sim para as pessoas poderem ser quem elas são, independente de papel de gênero, independente da forma do seu corpo, da sua cor da sua pele, da sua etnia, da sua religião. O feminismo, ele quer equidade para todos os seres humanos, eu acho. Não sei se feminismo inclui animais. Dá um joinha no vídeo, querida! Elas começaram a criar a Beta há mais ou menos um ano, em um cenário que estava acontecendo no Congresso Nacional um retrocesso muito grande dos nossos direitos, principalmente dos direitos sexuais e reprodutivos, como é o caso da PEC 181. Mas também tinha, por exemplo, a DPF 442, que ainda existe, que é a maior chance da gente descriminalizar o aborto no Brasil. Então a gente entendeu que era um cenário que precisava de mobilização e, na verdade, o movimento feminista estava extremamente mobilizado. Mas a gente viu uma lacuna de mobilização nas redes sociais e a falta de um canal prático para as mulheres agirem pelos seus direitos. Principalmente as mulheres que são feministas, mas que não estão necessariamente envolvidas em um coletivo, em uma organização do movimento de mulheres. Existe mesmo gordofobia? Porque eu não consigo imaginar uma situação que alguém seja prejudicado de verdade só por ser gordo. Gente, existe mesmo gordofobia. Gordofobia é uma realidade. E gordofobia tem a ver com esse preconceito que toda a sociedade tem com corpos gordos, com corpos que estão fora, né, do padrão magro. Por exemplo, uma pessoa gorda, às vezes não tem uma cadeira que ela caiba. Ela vai num bar, vai em vários lugares, só tem uma cadeira de plástico xoxa que se ela cair, se ela sentar ali, ou ela vai entalar, ou a cadeira vai quebrar, ela não vai passar por uma situação muito constrangedora, que não vai ser legal. Então são situações em que a sociedade não tá preparada pro seu corpo. Você tá ali vivendo em sociedade e tal, mas as coisas não te cabem. Ou você vai numa loja e não encontra a roupa do seu número, ou ainda você vai no médico pra ver, sei lá, qualquer coisa de saúde e a única coisa que eles conseguem falar é sobre seu peso, que você tem que emagrecer, e às vezes dão até o diagnóstico errado. Então são uma série de questões muito complexas e opressões que as pessoas gordas sofrem só por serem gordas. Eu fiz um documentário, gente, muito legal, né? Vocês poderiam dar lá uma assistidinha, chama Gorda. Ele é um documentário que aborda a relação de 3 mulheres gordas com seus próprios corpos e lá é legal
legal que dá pra entender melhor como que é a vivência de mulheres gordas. Você vai conseguir desenvolver um pouquinho mais de empatia em relação a isso e entender que gordofobia é sim real. Ela existe e ela oprime as pessoas gordas. Vou deixar o vídeo aqui no card pra depois desse vídeo você ir lá assistir, porque vale a pena. Se inscreve no canal, querida! Bom, a parte humana da Beta, que somos nós, a equipe, a gente faz um monitoramento constante de tudo que acontece no campo político que diz respeito aos direitos das mulheres e ao feminismo, né? Que às vezes já é um pouco além do que a gente entende como mulher. Então, sempre que tem alguma oportunidade de ação, por exemplo, vai ter alguma votação na Câmara dos Deputados, ou no Senado, ou o Executivo protocolou alguma coisa que é desfavorável pra gente, a gente vai fazer uma campanha em favor dos direitos das mulheres. Então a Beta vai enviar uma mensagem pelo inbox do Facebook pra todo mundo que falou com ela, falando: mana, então, a situação tá ruim pra gente, precisa se mobilizar pra impedir tal coisa. Então a Beta vai falar o que precisa fazer. E, geralmente, a gente pede o e-mail das pessoas, mostra uma mensagem que vai ser enviada à autoridade responsável por decidir aquela questão, e aí as pessoas vão falar: ok, gostei da mensagem, pode mandar. Então a mensagem que a pessoa concordou em enviar ali pelo inbox, ela vai chegar à caixa de entrada de e-mail das autoridades, e é um pouquinho chato para os tomadores de decisão, porque imagina você um dia acordar e ter 10, 15 mil e-mails de pessoas diferentes, já que o remetente é você, na sua caixa de entradas, pressionando a tomar determinada posição política. Outro dia me falaram sobre distorção da imagem corporal e eu fiquei boiando. Me explica. Eu acredito que a distorção da imagem corporal, ela acontece quando a gente é tão bombardeado de informações, imagens de corpos photoshopados, retocados, plastificados, sabe? Corpos esculturais, trabalhados, malhados. A gente é tão bombardeado com tudo isso, daí a gente acha que o nosso corpo, que tá natural, que tá tudo ok com ele, tá distorcido. A gente olha no espelho e vê algo que na real tá na nossa cabeça. O que aconteceu foi que fizeram uma lavagem cerebral na gente a ponto da gente olhar pro espelho e achar que tudo aquilo ali é um horror. Então, distorção da imagem corporal é mais ou menos por aí. Você acha que ser mulher gorda é mais difícil do que ser homem gordo? Eu acho que ser mulher é mais difícil do que ser homem, ponto. Assim, claro que tem vários recortes, vários marcadores sociais aí, dependendo da classe social, dependendo de várias situações, sabe? Não, quem sou eu para dizer, né, qual escala as pessoas estão? Então, mas eu acredito sim que as mulheres gordas, elas sofrem algo a mais em relação a uma pressão estética muito mais forte, porque a pressão pela beleza, pela aparência, ela é muito pior. Parece que um dos maiores valores que uma mulher pode ter é a aparência, porque todo o resto é descartável, né, na lógica assim da sociedade machista. E vocês chegaram a conseguir que alguma votação fosse votada a favor dos direitos da mulher com a Beta? Sim, a primeira campanha da Beta e a única campanha de pressão política, na verdade, que a gente fez até agora, foi justamente contra a PEC 181, que o objetivo inicial era super favorável para as mulheres, né? Você estender a licença maternidade de mulheres que tiveram bebês prematuros, porque a mulher passa um bom tempo no hospital, então quando ela vai para casa com o bebê já acabou a licença. Só que uma reação conservadora do Congresso, né, fez com que essa comissão especial e essa PEC fossem transformadas em uma outra coisa, por isso que o nome é Cavalo de Troia, porque eles acrescentaram no texto da proposta um dispositivo que defende o direito à vida desde a concepção. Isso na prática quer dizer que nenhuma forma de aborto ou pílula do dia seguinte ou um DIU seriam permitidas pela nossa Constituição. E o que a gente fez foi gerar uma mobilização, e não só a gente, teve uma convergência muito grande no movimento de mulheres, e a Beta entrou com a mobilização de redes sociais. Então a gente disparou mensagens algumas vezes, sempre que a votação era marcada, pediram para as pessoas enviarem e-mails, deputados e deputadas, contra o relatório final da PEC. E foi babado, a gente conseguiu 34 mil e-mails enviados para cada um dos deputados e deputadas da comissão. Gerou incômodo, eu acho que foi muito importante, essa votação não aconteceu em 2017, foi uma vitória bastante importante, assim, a gente conseguiu sair das redes sociais,
virou um acontecimento político mesmo, essa mobilização de mulheres. Eu não tenho um corpo padrão e várias mulheres me olham estranho quando eu uso cropped ou biquíni. Cadê a sororidade? Vão ser poucas as mulheres do seu convívio diário, dos seus arredores, assim, que vão até saber o que é sororidade, né? A gente não pode deixar a nossa autoestima na mão dos outros, sabe? Então, assim, as pessoas vão olhar e a gente tem que saber isso também. Quando a gente vai pra uma praia de biquíni, sendo gorda, quando a gente vai pra vai pra rua de regatinha, tendo pelo no sovaco, a gente tem que saber que as pessoas vão olhar, que as pessoas não vão ter sororidade, porque a maioria das pessoas nem sabe o que é isso. Elas reproduzem o que elas sofrem, sabe? Então uma mulher, quando ela olha feio, estranho pro seu corpo, porque ele é fora do padrão, ela tá reproduzindo o que ela foi ensinada uma vida inteira. E a gente tem que tentar não se afetar com esse tipo de coisa, né? Quando a gente resolve enfrentar mesmo as coisas e falar, eu não vou me depilar mesmo, eu não cansei, não quero mais fazer dieta, vou aceitar meu corpo do jeito que ele é. Eu acho que a gente tem que entender que é uma coisa nossa. É a gente que tá fazendo isso pela gente. E uma crítica, um olhar, um comentário diz muito mais. Na verdade, diz só sobre aquela pessoa que tá fazendo a crítica, tá fazendo o olhar, que tá fazendo o comentário. Não diz nada sobre você. Diz sobre o que aquela pessoa acha bonito, o que aquela pessoa gosta, o que aquela pessoa acha feio. É isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça, assim, não deixar as críticas afetarem a nossa autoestima, porque as críticas, elas vão existir independente do que a gente faça. Bom, gente, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço desculpa pela minha voz que tá muito fraquinha. Eu estou com uma dor de garganta que não passa nunca. Aí minha voz tá fraquinha, daí eu tô falando baixinho pra não forçar também. Deixa aqui seu comentário, deixa aqui sua pergunta sobre autoestima, se você tiver outras perguntas sobre isso. Quem sabe eu não faço um outro vídeo respondendo perguntas sobre autoestima, deu um pulinho agora. E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Beijo!